Senhoras e senhores, tudo bem com você? Maravilha! Senhores, na segunda-feira à noite, fomos surpreendidos no melhor estilo do presidente Donald Trump com uma tuitada dizendo que ele vai fechar a imigração para análise, suspender a imigração para análise de processos migratórios que envolvam visto de trabalho, sejam temporários ou permanentes. Bom, essa suposta afirmação foi confirmada depois e ele então oficialmente disse que emitirá uma ordem executiva para tal. Bom, a ordem executiva ela tem aquele efeito de uma medida provisória para fins emergenciais. E aí muita gente entrou em contato, muita gente apavorada com isso aqui. E aí eu optei em gravar esse vídeo para que a gente possa sanar algumas dúvidas essenciais. Primeira coisa, não temos ainda nada oficial. Então temos a oficial que ele fará isso, mas ainda não temos nada oficial do que será feito, como será feito. Há muita especulação sobre o assunto. Se fala em fechamento de 120 dias, eu vi fechamento de 60 dias, e aí o nosso objetivo não dá para a gente debater algo que ainda não existe. Esse é o primeiro ponto importante. A gente tem que tomar cuidado com, no mundo do direito, com o debate de ideias que são reais. Elas existem, elas aconteceram, e agora a gente vai visualizar o que foi feito. Mas vamos então analisar o que a gente pode analisar até o presente momento. Então, a primeira coisa, o presidente americano tem competência para emitir uma ordem executiva como esta? Então, esse é o primeiro ponto. Sim. Então, esse é um ponto muito relevante. A Suprema Corte Americana já decidiu sobre o aspecto e ele tem essa competência, em medidas emergenciais, tomar determinadas decisões com o objetivo de sanar aquelas medidas. Agora, o segundo ponto que decorre disso é: ele possui competência para fazer o que ele bem quiser? Não, não. E esse é um cuidado muito importante. Muita gente entrou em contato conosco, porque ele vai cancelar os processos que estão em trâmite, ele vai cancelar os green cards, ele vai te retirar as pessoas. Então, cuidado com isso aqui. Isso é tudo no mundo da especulação. Primeiro, se nessa ordem executiva vier um cancelamento de pessoas que já têm green card, porque realmente ele comenta alguma coisa sobre green card holders, né? Isso daí no meu entender e no entender de outros juristas, fere a Constituição americana. Isso seria inconstitucional, tal qual cancelar os processos que já têm decisões da imigração aprovado, tá? Ainda que não tenha recebido o green card. Por quê? Porque uma vez que você constituiu o direito, isso passa a ser direito adquirido. E um direito adquirido, sem o devido processo legal, sem uma razão, ou seja, entre aspas, no canetaço, não pode atingir essas pessoas. Tá? Então, ele é amplo para fazer o que ele bem quiser? Não, não é. E com certeza, mesmo naquilo que ele possui competência, se ele extrapolar conforme o entendimento de juristas, vamos ter medidas judiciais contendo essa decisão, essa medida provisória. Então, temos que tomar cuidado com isso, e isso daí vai impactar e vai se protelar no tempo, e aí até que tenha uma decisão jurídica definitiva. Provavelmente irá até a Suprema Corte. Então, é algo que a gente não tem que se apavorar no momento. Vamos aguardar o que vem. Ele tem competência. Se ele extrapolar essa competência sobre a matéria, ele tem a competência processual. Mas se ele extrapolar sobre a matéria, então terão medidas, remédios jurídicos para sanar isso. Um outro ponto. Calendário, isso é uma coisa muito importante, o calendário de processo. Se fala então em cancelamento de 60 dias, suspensão de 60 dias, ele não pode revogar a legislação vigente, ele pode suspender a análise dos processos. Tá? Então veja, para a gente quem está fazendo um processo migratório, quem está iniciando um processo migratório, praticamente isso pouco impacta. Por quê?
Vamos dizer que você contrate um advogado imigratório para fazer o seu caso hoje, na data de hoje, dia 22 de abril, tá? De 2020. Aliás, meus parabéns, dia 22 de abril, dia do descobrimento do nosso amado Brasil, quando Pedro Álvares Cabral chega na ilha de Veracruz e depois ilha de Santa Cruz e depois chamou esse maravilhoso país chamado Brasil. Então, dia 22 de abril, data do descobrimento pelos portugueses do nosso Brasil maravilhoso. Então, data de hoje, você contratou um advogado. Olha, um EB2, um EB1 será pelo menos 1 mês e meio a 2 meses, no mínimo, só em trâmites administrativos dentro do escritório, para elaborar o seu caso. É um processo que exige uma série de documentos e tudo mais. Então, essa medida, se você está para iniciar um processo migratório para os Estados Unidos, se você está já com um processo migratório, não vai mudar em nada o seu calendário. Talvez atrase 1 ou 2 semanas na aplicação do seu caso. Se você for muito rápido, mas muita gente demora até 3, 4 meses para organizar uma série de documentos, por exemplo, para um EB2 ou para um EB3. Mesmo para um EB2 ou para um EB1. Mesmo para um EB3, também é um processo bem lento, é um processo, esses processos têm um calendário que é de 8 meses a 1 ano e meio, sendo um EB3 até 2 anos. Então, uma suspensão de 2 meses ou uma suspensão de 120 dias não deve impactar profundamente no calendário do teu planejamento migratório. Lembra? Planejamento migratório é o essencial. E aí você encaixa essa suspensão no teu planejamento dentro do teu calendário, não imagino que vá gerar grande impacto. Talvez para a pessoa que esteja, eu estou com o meu processo pronto hoje, dia 22 de abril, quero protocolar. Então protocole. Converse com o seu advogado, veja se falta alguma documentação e ele com certeza vai protocolar, porque até então essa ordem não existe e o que está protocolado tem que seguir o seu trâmite. E provavelmente, ainda que se fale em emissão de green card, tá? Não me parece que vai, até o presente momento, falar em suspensão da análise da imigração. Então pode ser que a imigração continue trabalhando normalmente, só não haja o ato de emissão do green card até verificar. Agora, veja, quem entrou com o processo hoje, para receber o seu green card, lá no ajuste de status, por exemplo, lá na frente, ou então via consular, isso daí vai demorar provavelmente 8, 10 meses, depende do seu advogado aí. Então, muito cuidado com o seu calendário, não mude o seu calendário de processo se você me permite fazer essa orientação, né? Acho que é um erro estratégico, um outro ponto. Acho que é um erro estratégico do Donald Trump falar em mexer em EBs, tá? EB1, EB2, EB3 atrai cérebros para os Estados Unidos. Ao contrário do que ele alegou, né? Me parece que é uma medida para mexer em pessoas como casamento, green card de emissão de casamento, que é algo que ele tem buscado muito desde o início, foi a base de campanha dele e ele está tentando reverter, atingir, falar com a base dele com essa medida. Por quê? Porque é um erro estratégico, sinceramente. Essas pessoas não estão tomando empregos dos americanos médios ou do americano pobre ou do americano afrodescendente, como ele colocou, né, com o objetivo de, essas pessoas estão vindo para pegar um emprego. Não é verdade. O EB1, o EB2, o EB3, eles vêm para os Estados Unidos já com um sponsor, muitas vezes, eles vêm com uma proposta de trabalho porque o Department of Labor já emitiu uma certidão dizendo que não há um americano apto para exercer aquela função disponível no mercado de trabalho naquele momento. E mais ainda, se a gente for falar em EB5, o que mais os Estados Unidos vai precisar é de um investidor EB5 que venha aportar no mínimo $1 milhão para gerar emprego nos Estados Unidos. Então me parece, mais uma vez, com todo respeito à situação, né, uma medida eleitoreira, né? É fato que se continuar do jeito que está a economia, ele não conseguindo, os diversos erros que ele tomou para chegar no ponto em que nós estamos, do número de mortos, quer dizer, ele conseguiu fazer uma medida menos eficiente do que o governo chinês, então, que começou com tudo isso. Então veja,
Dentro dessa situação, é uma medida desesperada eleitoral para atingir a base com uma atitude que me parece mais um tiro no pé, com todo respeito ao que a pessoas que estão passando essa situação que realmente está muito desesperadora. E ele faz isso não com uma medida presidencial, mas sobretudo com uma medida eleitoral, tentando falar com a base dele, tá? Porque se continuar desse jeito a economia americana, se entrar em recessão, há pouca probabilidade dele ser reeleito, né? Aliás, com um governo que ele veio reiteradamente alterando regras e atingindo a migração ilegal e legal nos Estados Unidos. Medidas que às vezes eram boas e outras nem tanto. Devo continuar o meu processo? Já falamos um pouquinho sobre isso, eu fiz alguns apontamentos. Eu creio que sim, tá? Se você me permite ousar falar sobre isso, não mude o seu calendário em virtude disso. Temos que analisar friamente o que vem, né? Claro, eu estou falando do seu ponto de vista especulativo. É claro que tem que se analisar a norma, o que vai acontecer, e aí sim tomar uma decisão. Mas nesse momento, com o que tem em mãos, eu não mudaria o meu calendário migratório, porque essa é uma medida paliativa de curto prazo. O seu processo migratório, o seu planejamento migratório é uma medida definitiva, muitas vezes, de médio e longo prazo. Então, esse calendário, às vezes, sequer conflita com isso. Então, converse com o seu advogado, converse com as pessoas e se você tiver a capacidade financeira, não mude o seu planejamento por conta disso. Eu creio que a economia americana tem mais chance de recuperar do que a economia brasileira em menor tempo, né? É uma coisa de previsão. Eu não posso dizer como vai ser o futuro, mas nos mostra que isso é uma verdade. E por fim, acho que a coisa mais importante nesse momento, muito cuidado com informações falsas. Ainda que elas venham de fontes seguras, né? Os jornais, a imprensa, ela tenta replicar a matéria. O teu entendimento é a partir dali, né? Então, muitas vezes, como toda a imprensa fez o papel dela, divulgou essa nota do Trump. Mas, obviamente, nada foi dito até agora. Então, gerando um ruído muito grande numa situação muito séria, que é um processo migratório, um processo de vida, um processo de mudança e tudo mais. Então, busque informações seguras e o melhor lugar é o site da imigração, porque é lá que você vai encontrar a informação oficial, né? É uscis.gov. Lá você vai encontrar, tá bom? De mais a mais, nós vamos acompanhando a repercussão dessas medidas e a gente vai gravando os vídeos para tentar ajudar aí vocês no seu processo migratório. Senhores, muito obrigado pela atenção de vocês e eu parabenizo a todos pela busca do conhecimento. Um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo. Até mais!